Boa noite a todos os irmãos e irmãs. Se possível, por favor, gostaria de um retorno. Estão me vendo e ouvindo bem? Degéria, Jomar, boa noite. Sejamos todos bem-vindos nesse trabalho de hoje. Todos me vendo e ouvindo bem? Obrigado pelo retorno, minha irmã. Bom, 20 horas e 1 minuto, a gente então vai dar início à nossa atividade. A gente, em primeiro lugar, quer agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, reunidos em nome de Jesus, para que possamos estudar um pouquinho o seu evangelho de luz e de amor, suplicando assim ao plano espiritual superior que possa amparar a todos nós que aqui nos encontramos. A gente então está fazendo esse estudo hoje pelo Evampra, Evangelho na Praia. Ele iniciou-se em João Pessoa, em outubro de 2009, e o objetivo é levar o Evangelho efetivamente, na beira do mar, junto à praia, principalmente aos jovens, nossos irmãos de caminhada, a fim de que possamos receber esse bálsamo, esse lenitivo, e refletirmos um pouco sobre a valorização da vida, como a vida, a reencarnação é importante para nós. Então, desde já agradecemos e pedimos a Deus humildemente que possa nos inspirar, que possa nos amparar e que possa nos fortalecer. A gente então vai fazer a leitura de uma página inicial que eu tirei aqui do livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários do Evangelho segundo Mateus, psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, e trabalha exatamente, o tema de Mateus, capítulo 7, versículo 1, e o título é Na Obra Cristã. Está no livro Refúgio, Editor Ideal, Na Obra Cristã. Para que nós, os cristãos, não venhamos a falsear a profecia de que somos portadores, é imprescindível nos atenhamos à obra de amor e luz que nos cabe, na concretização dos princípios do Mestre Senhor, cuja lição levantamos dos velhos sepulcros da letra em que nos aprisionava a experiência religiosa. Disse-nos o Senhor: não julgueis, para que não seja julgado. Isso, de certo, não equivale a dizer que é preciso abolir a análise do nosso campo de inteligência, mas sim que toda condenação é vinagre no pão da fraternidade, com que pretendemos nutrir a concórdia entre os homens. Asseverou de outra feita: serás medido com medida idêntica que aplicares a teu irmão. Isso também não indica que devemos marchar indiferentemente às confrontações e definições necessárias à elevação de nível do progresso que nos é próprio, mas sim que usar as armas da ironia ou da violência com que somos defrontados no roteiro comum será o mesmo que atirar petróleo à fogueira com o propósito de extinguir o incêndio da crueldade. Lembremo-nos, na oficina de trabalho a que fomos conduzidos, que somente amando aos inimigos e auxiliando aos que nos perseguem, através do silêncio digno e da oração espontânea, segundo os ensinamentos do Divino Orientador, é que realmente seremos fiéis à luz profética com que somos chamados a construir a nova mentalidade cristã para os tempos novos. Conjuguemos emoções e pensamentos, palavras e atitudes, atos e fatos num só objetivo, a obra do genuíno esclarecimento das almas, com base em nosso próprio testemunho de serviço e de amor, na certeza de que, se a árvore, no quadro da natureza, retira do adubo a seiva fecundante que lhe assegura a frutescência, a plenitude de substância e beleza, também nós outros, encravados ainda em nossas próprias imperfeições, podemos retirar delas os mais santos recursos de aprendizado, aproveitando-os na consecução da tarefa edificante que nos compete realizar, atingindo, por fim, a verdadeira comunhão
com aquele que é para todos nós na terra a luz do caminho, o alimento da verdade e o brilho incessante da vida. Eu convido então nesse momento os nossos irmãos e irmãs que estão nos assistindo a que elevemos o nosso pensamento ao Senhor Jesus e façamos uma prece inicial. Senhor Jesus, doce amado Mestre, divino amigo, irmão maior, querido mentor do trabalho do Evampra, mentor Vitor, trabalhadores da luz, médicos, enfermeiros, socorristas espirituais, querido guia que nos auxilia na divulgação da doutrina espírita, queridos irmãos e irmãs que nos assistem, companheiros encarnados e desencarnados, graças a Deus e com a sua permissão, mais uma vez estamos reunidos, a fim de estudarmos em conjunto, batermos um papo, fazermos uma reflexão acerca do Evangelho segundo o Espiritismo, obra divina que nos foi trazida a fim de consolidar o Consolador prometido a favor de todos nós que aqui nos encontramos. Senhor Jesus, precisamos muito dos Teus ensinamentos, precisamos muito da Tua luz e suplicamos assim, doce amado Mestre, que Tu possas nos abençoar nesta noite, adentrando, por favor, em cada lar, abençoando a cada família, a cada irmão, a cada irmã que nos acompanha neste estudo e todos aqueles também que não tiverem oportunidade de acompanhar-nos neste momento. Assim sendo, doce e amado Mestre, divino amigo e irmão maior, agradecendo por tudo de bom que recebemos e sempre rendendo graças a Deus que é o nosso Criador, nós te pedimos humildemente permissão para darmos por iniciada a reunião pública desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez, muitíssimo boa noite a todos que estão adentrando nesse momento, que a doce e serena paz do Mestre Jesus possa envolver nossas mentes e os nossos corações, para que possamos então nos situar. A gente vai bater um papo, procurar fazer uma reflexão acerca do Evangelho segundo o Espiritismo, seu capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Vamos falar especificamente do item 13, que está conjugado ao tema que Kardec propôs: não julgueis para não seres julgados, que aquele que está sem pecado atire a primeira pedra. E para a gente então poder bater esse papo, eu vou fazer uma breve leitura dos itens 11 e 12, que são extrações do Evangelho de Nosso Senhor Jesus, feitas por Kardec, para dar embasamento ao pensamento dele. No item 11 nós temos o seguinte: não julgueis para não seres julgados, pois sereis julgados segundo houverdes julgado os outros, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também a vós. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. E o item 12 nos traz a proposta da reflexão da mulher adúltera, da passagem da mulher adúltera, que está em João, capítulo 8, versículos 3 a 11. Então, os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que havia sido apanhada em adultério, e a fizeram ficar de pé no meio do povo, e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordenou, na lei, apedrejar as adúlteras. Qual é, pois, a vossa opinião sobre isso? Falavam assim, tentando, a fim de terem do que acusá-lo. Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na areia. Como eles continuassem a interrogá-lo, Jesus levanta-se e diz: que aquele dentre vós que está sem pecado, atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se novamente, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo-o falar daquela maneira, foram se retirando um após o outro, saindo primeiro os mais velhos, e assim Jesus ficou só com a mulher, que estava no meio da praça. Então, levantando-se, ele diz: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela respondeu: Ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: Eu também não te condenarei. Vai, e no futuro não peques mais. E aí, no item 13 especificamente, Kardec traz a sua visão sobre este tema.
Sempre lembrando que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz o trabalho robusto do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem a parte inicial trabalhada pelo próprio Allan Kardec, onde ele traz as suas observações acerca dos textos que ele propôs, sempre voltados, para a conscientização das passagens de fundamentação moral. Ele não entra em polêmicas, mas ele retira a moral do Cristo e traz essa moral para que nós possamos aprender, trabalhar e principalmente nos esforçarmos para praticá-la. E na segunda parte, então, vem as instruções dos espíritos. Para esse tema proposto, as instruções vêm a partir do item 14. A gente então vai tentar bater um papo e tentar fazer um aprofundamento necessário para todos nós, especialmente para mim, acerca do item 13, para que a gente perceba a própria visão de Kardec, como ela está conjugada com a visão do plano espiritual superior, os emissários de Jesus que se reuniram, e que formaram essa falange bendita e que se propuseram a trazer o Consolador prometido, sendo Kardec um desses espíritos superiores, mas encarnado e com a missão de codificar o Espiritismo a favor de todos nós. Para a gente começar, então, mais uma vez eu quero agradecer ao Espírito Vitor, mentor deste trabalho, a toda a equipe do Evan, para as nossas irmãs, companheiros e companheiras, que se ocupam com muito amor e com carinho a fazer esse serviço de conscientização, em especial da nossa juventude. Suplico a Jesus que continue a ampará-los, inspirá-los no caminho do bem, e peço também humildemente que a gente seja inspirado por esses mentores, pela espiritualidade superior, a fim de que possamos falar acerca desse tema, não apontando os defeitos e dificuldades alheias, mas para que nós possamos visualizar os defeitos e dificuldades que ainda temos, para que não fiquemos aqui num patamar de vaidade que não nos cabe e que a gente sempre se lembre que, em primeiro lugar, a causa e, em segundo lugar, a casa. Então, rogando que a causa espírita e que a casa espírita possam ser elevadas neste momento, a gente suplica a divina inspiração desses mentores para que possamos, com muito respeito, amor e carinho, bater um papo acerca desse tema que é tão importante para nós, porque ainda encontramos, infelizmente, muita dificuldade em perdoar e temos muita facilidade em acusar, em estabelecer processos de intimidação, expondo as mazelas dos nossos irmãos e irmãs de caminhada, enquanto que na realidade as nossas, a gente sequer muitas vezes tem o trabalho de fazer uma reflexão íntima e não gostamos quando elas são expostas. Então, primeiro ponto que a gente vai tentar colocar aqui é exatamente o tema: não julgar para não sermos julgados. Dentro desse processo, então, Kardec ele vem trabalhando conosco uma visão interessante, E essa visão interessante, ela passa em primeiro lugar pela misericórdia, bem-aventurados os que são misericordiosos, convidando-nos a todos a termos uma visão de misericórdia, para que possamos trabalhar esse tema, inclusive com misericórdia, ao nosso favor, e também para a gente ter uma visão do dever que se estabelece com a necessidade do perdão, o convite ao perdão. Então, Kardec, na primeira parte, ele afirma que para nós que aqui nos encontramos, o perdão é um dever. E a gente ficou tentando compreender por que Kardec nos convida a visualizar o perdão como um dever a ser proposto, trabalhado e praticado em nossa caminhada evolutiva. Temos ainda muita dificuldade em perdoar. A gente efetivamente trazendo aquelas marcas iniciais da imperfeição que são apontadas pela espiritualidade superior como sendo o nosso orgulho e o nosso egoísmo, por conta desse orgulho, por conta dessa vaidade que ainda trago, muitas vezes, visualizando prejuízos e afrontas pessoais, não consigo ainda perdoar. E o convite de Kardec é para que a gente, reitero, observe a necessidade do perdão como um dever. E o que é um dever? Eu fui procurar lá no dicionário Antônio Olinto, e dever significa ter a obrigação de algo que é inevitável,
constitui-se numa obrigação inevitável. Kardec faz uma proposta. Firma esse pensamento e procura de maneira inevitável trabalhar isso na sua vida, na nossa vida, na minha vida. O perdão é um dever. E por que que o perdão é um dever? Já que na maioria das vezes, quando a gente pelo menos pensa em perdoar, a gente está se colocando num patamar de superioridade. Você está equivocado, você errou, e cabe a mim, diante deste erro praticado, te perdoar. Então já é uma visão equivocada, até para a nossa tentativa de estabelecer essa máxima a que Jesus nos convida em nosso dia a dia. Eu já começo a visualizar o perdão como uma possibilidade de inferiorizar aquele que errou, colocando em mim, na maioria das vezes, infelizmente, virtudes que eu ainda não as tenho. E é interessante, porque se a gente não consegue perdoar, como é que a gente vai ser perdoado, pessoal? Fica essa indagação para que a gente busque de alguma maneira, né, trabalhar isso profundamente em nós. O Espiritismo nos convida a fazer um trabalho de reforma íntima, e para que eu possa intimamente me reformar, eu sou convidado pela espiritualidade superior a me analisar, a me conhecer. É o famoso conhece-te a ti mesmo. E em me analisando e em me conhecendo, sem prevenções e sem preconceitos, eu necessito observar quais são as dificuldades que ainda trago comigo. Aquelas imperfeições, aquelas dores, aquelas lutas mais íntimas que muitas vezes eles vão afirmar que nós queremos esconder até de nós mesmos, mas que eles conseguem visualizar. Então o convite é para que, sem medo e tentando também me auto-perdoar, eu tenha condições de analisar esses erros, essas mazelas, essas imperfeições que trago comigo, e em me conhecendo, eu realizo um trabalho de autossustentação, de autoburilamento, a fim de pelo menos tentar sair daqui um pouco melhor que eu cheguei. Dentro desse processo, então, Kardec ele visualiza em Jesus o convite terno e amado. Cuidado ao censurar alguém. Não julgueis para não serdes julgados, porque da mesma forma que você julgar, você vai ser julgado da mesma medida. Ao mesmo tempo, Kardec traz uma visão maravilhosa, porque nós não podemos interpretar esse convite de Jesus ao pé da letra. A letra mata e o espírito vivifica. Então Kardec nos convida, né, a uma tentativa de reflexão sem preconceito, leve, suave, no sentido de que todos nós temos o direito sagrado de escolha. Todos nós temos livre-arbítrio. Todos nós, por esse processo de aquisição evolutiva, pelo nosso aprendizado intelecto-moral, empreendido nas mais variadas reencarnações a que tivemos a oportunidade, pela graça e misericórdia, aqui neste planeta de nosso Senhor Jesus, todos nós trazemos um banco de dados que permite especificamente possamos formar juízo de valor. Esta situação que eu estou vislumbrando neste momento, ela está correta ou ela está errada? Eu gostaria que fizessem comigo? Ah, se eu gostaria que fizessem, sim, eu posso fazer. Eu não gostaria que fizessem? Opa, peraí, tem alguma coisa errada. Se eu não quero que façam comigo, por que é que eu vou fazer? Então Kardec traz um convite de uma visão ampla. Será que Jesus não nos convida a nunca julgarmos alguém, a nunca visualizarmos os erros e equívocos, ou a visualizarmos esses erros e equívocos com amor, com humildade, com carinho, e tentando compreender se aquilo em que o nosso irmão especificamente praticou o ato equivocado, se aquilo eu também ainda pratico? Se eu terei ou não a possibilidade de conversar com esse irmão dentro de um patamar mínimo de autoridade moral para estabelecer com ele uma conversa fraterna e convidá-lo a uma reflexão e a uma tentativa de melhora. Pois bem, Kardec vai dividir essa possibilidade de censura,
essa possibilidade de conversa fraterna em dois pontos. O primeiro ponto é aquele que eu amo meu irmão, que eu amo a minha irmã, e que eu estou verificando um ato equivocado que pode prejudicá-lo, ou que pode me prejudicar, ou até mesmo que pode vir a prejudicar a sociedade, e eu quero conversar com ele para mostrar a ele no sentido de tentar convencê-lo a não fazer aquilo, ou a modificar aquela postura para o bem de todos. Eu estou fazendo isso porque eu quero o bem dele. Nesse ponto, Kardec diz é viável, é possível e torna-se até uma obrigação, porque se a gente vê um irmão em queda e se a gente não tiver a humildade de tentar conversar com esse irmão e mostrar para ele a possibilidade de desvio, a gente vai estar sendo conivente com esse equívoco, com essa queda e com esse erro. E fica uma reflexão: será que quando a gente desencarnar, ao se encontrar com esse irmão, em que nós muitas vezes abraçamos e falamos, tu és meu amigo, e ele estiver numa situação de complicação, será que ele não vai nos questionar? Poxa, você dizia que era meu amigo, e você vislumbrou o meu equívoco, o meu erro, a minha dificuldade. Como amigo, por que você não falou comigo? Então, dentro desse patamar, é lícito, sim, tentar conversar e mostrar o equívoco do irmão de caminhada. Muitas vezes, porém, o problema não é o que se fala, é como a gente fala. Se a gente senta com carinho e convida uma conversa fraterna, expõe com respeito, expõe com amor, né? Coloca um campo, uma dose de sentimento naquilo que vai se falar, de modo que a pessoa não se sinta atingida, a gente tende a conseguir um êxito que muitas vezes não se consegue pelo modo como nós apontamos os erros, como nós apontamos as falhas, como nós estabelecemos um processo de desequilíbrio para que o nosso irmão venha visualizar. A segunda parte da orientação de Kardec para nós é no sentido de que eu estou apontando o erro do meu irmão apenas para menosprezá-lo, apenas para diminuí-lo. E muitas vezes fazemos isso até de maneira inconsciente. É tão profunda a dificuldade que ainda trazemos conosco de vivências de encarnações passadas, que a gente muitas vezes não tem a experiência e não tem a moral necessária para chamar a atenção de alguém com respeito e com equilíbrio. Porque até para chamar a atenção de alguém é necessário ter respeito, é necessário ter equilíbrio. E, infelizmente, muitas vezes chamamos a atenção de alguém exatamente no pior momento, o momento em que a gente está desequilibrado, magoado, entristecido e muitas vezes até enraivecido por conta daquela situação. E se a gente junta, se a gente faz uma amálgama desses sentimentos, dessas energias que tendem a desequilibrar o espírito imortal, e se a gente faz uso da palavra envoltos nessas energias, essa conversa tem tudo para dar errado, tem tudo para não dar certo. Então, uma coisa é você querendo o bem do teu irmão, convidá-lo a visualizar, a fazer uma reflexão sobre determinada atitude que ele está tendo. A outra coisa é você apontar o erro do teu irmão para outra pessoa. É você estabelecer diálogos por trás daquela pessoa, mostrando para outros que aquela pessoa está equivocada, sem que você tenha a coragem de chamar o teu irmão, a tua irmã, para essa conversa. E a gente precisa refletir muito, porque há consequências nessas conversas, nesses diálogos e nessas atitudes, mesmo que o teu irmão ou a tua irmã que estão incorrendo em erro não venham a ficar sabendo. Existem sempre consequências e essas consequências precisam ser refletidas por todos nós. Esse foi o convite de Jesus. Interessante quando a gente pega a passagem da mulher adúltera e visualiza-se, né, um tribunal formado. Os judeus então formaram aquele tribunal com base na lei mosaica e levaram aquela mulher
que foi pega supostamente em adultério para tentar Jesus. Ora, Jesus pregava o amor, Jesus pregava o perdão das ofensas. Se ele dissesse, vamos perdoar essa mulher, eles o acusariam de estar indo contra as leis mosaicas, porque Moisés estabeleceu uma lei que permitia ao povo judeu apedrejar a mulher que fosse pega em adultério. Era chamada a pena de lapidação. E se Jesus, ao mesmo tempo que pregava o perdão, que pregava o amor, dissesse que a mulher deveria ser apedrejada, aí ele estaria indo de encontro àquilo que ele mesmo estabelecera como um projeto de renovação para toda a raça humana. A visualização de Deus não mais como Deus da ira, não mais como Deus da guerra, não mais como o Senhor dos exércitos, não mais como aquele que queria, né, infligir leis e penas tão duras e difíceis para o ser humano, mas aquele Deus que ele apresentou como Pai, aquele Deus que nos convidava ao perdão das ofensas por intermédio de Jesus, aquele Deus que elevava o sentimento sublime do amor como a potência máxima a que todos nós deveríamos e devemos buscar. Então eles queriam colocar Jesus, né, numa sinuca de bico, vamos utilizar essa expressão com a permissão de vocês. E Jesus, obviamente, espírito puro, ele compreendeu o contexto. Ele simplesmente baixa a cabeça, devia estar pensando, meu Deus, como esses irmãos de caminhada ainda vão precisar de esclarecimento para que possam tirar essas pegadinhas da mente, do coração, e para que possam praticar as leis divinas, as leis morais, as leis de Deus que são perfeitas. Ele começa a escrever na areia, né? Alguns esclarecedores afirmam, inclusive, que ele escrevia na areia o defeito de cada homem que estava ali. Você também é adúltero, você rouba, você trai nas relações comerciais. Independente disso, se ele escrevera isso ou não, o importante é que ele não devolve com a mesma intensidade o tom de resposta que eles necessitavam para iniciar um processo de revolução e de acusação contra o próprio Senhor Jesus. Mas incitado pelo povo que ali se encontrava a dar uma solução ao problema, ele simplesmente levanta os olhos, observa a população, né, e vem com aquela máxima brilhante: aquele que está sem pecado, que atire a primeira pedra. E pela passagem a gente vê que os mais velhos foram saindo primeiro, começaram a refletir: caramba, quantos pecados eu tenho? Até que os mais novos também se retiraram, aqueles que estavam mais exaltados, que não trabalhavam ainda com a sabedoria da idade do ancião da época. Mas fica ele e a mulher apenas. E para nos brindar com essa lição, ele olha para a mulher e fala: e aí, mulher, cadê aqueles que te julgavam? Ela fala: Senhor, não ficou ninguém. E ele simplesmente diz a ela: vá e não voltes a pecar. Olha que coisa interessante. Jesus estabelece um processo. Processo no campo do direito significa prosseguir, andar para frente para encontrar um resultado. Esse processo, ele leva a um julgamento, sim. Só que esse julgamento estabelecido nos nossos tribunais humanos, ele pode ser estabelecido pela condenação do réu ou pela absolvição do réu. A absolvição por ausência de provas ou a absolvição por ser o réu efetivamente inocente. Então existem várias nuances. Jesus em momento algum estabeleceu que nós não deveríamos fazer um juízo de valor. Ele fez o juízo de valor dele e intimamente ele sabia se aquela mulher era assim adúltera ou não. Mas na sua sentença, ele a absolve e dá uma nova possibilidade de recomeço para aquela mulher. Puro que era, ele percebeu o quanto a sociedade patriarcal tinha se embasado em leis do pai para tentar subjugar a mulher. Basta a gente perceber uma coisa: onde estavam, ou onde estava, o homem que trabalhou adultério com a mulher? Se esse adultério aconteceu, e se o adultério era considerado pelas leis mosaicas um crime, deveriam estar ali homem
e mulher pegos em adultério, e não apenas a mulher. Ou seja, o homem tinha a barra da sua calça limpa, vamos colocar assim, ele era liberado, e apenas a mulher incorria em pecado. Apenas a mulher era levada ao apedrejamento, talvez pela visão de que a mulher é que tentava o homem, pobrezinho do homem, né? Foi tentado pela mulher, incorreu no adultério, vamos ajudá-lo para que ele possa se reerguer, e para essa mulher adúltera e pecadora, vamos estabelecer a pena máxima. A gente não dá nem para imaginar o que é desencarnar sendo apedrejado. É um gênero de prova, né, de expiação muito difícil e muito complicado. E Jesus então deixa uma lição maravilhosa para a gente. Mas eu queria, batendo esse papo com vocês, fazer um link para a gente entender o quanto vale a pena perdoar. Para nós que cometemos erros, para nós que praticamos as mais variadas atrocidades, desde coisas simples que venham a magoar o nosso semelhante, até aquelas ações mais complexas que geram muitas vezes grandes dificuldades no campo da lei de retorno, fica sempre alguém que magoou e alguém que está magoado. E a mágoa aprisiona, a mágoa prende a gente. A pessoa praticou um ato equivocado. Ela deveria intimamente estar revendo os seus valores. E muitas vezes ela que praticou um ato equivocado, por enquanto, por não ter a maturidade do espírito imortal a que todos nós somos convidados a ter e a teremos sim mais cedo ou mais tarde, ela por enquanto não está nem aí. Praticou o ato equivocado e continuou a caminhada dela. Mas quem recebe aquela ação equivocada fica triste, fica magoado, fica pesaroso. E muitas vezes essa ação equivocada vem de pessoas que amamos, vem de pessoas que são do nosso convívio, vem de amigos, vem de parentes, o que tende a gerar um conflito e uma dimensão do processo de mágoa muito maior. A gente, via de regra, diz: eu não esperava isso dela, eu poderia esperar isso de um inimigo, mas vindo de um amigo, e isso então ganha em tamanho, em forma, em dimensão, e a gente absorve, a gente prende esses sentimentos que só vão nos desequilibrar. Então, em síntese, o outro comete o ato equivocado e eu prendo todos os processos de sentimentos e de sensações desequilibradas comigo. Eu não compreendo que o ato equivocado foi dele. E que ele, sim, deveria estar nesse processo de reflexão. Por não perdoar a pessoa, eu acabo me acorrentando ao desequilíbrio dela. E quando eu me acorrento ao desequilíbrio dela, fora a mágoa, via de regra eu começo a emitir emanações eletromagnéticas por força do meu pensamento desequilibrado a desfavor daquela pessoa. E quando eu começo a ficar com raiva da pessoa, quando eu começo a ficar com ódio, quando aquela mágoa chega muitas vezes ao extremo de eu cortar relações e de eu não conseguir perdoar aquela pessoa, eu estou desequilibrando o meu perispírito. E em desequilibrando o meu perispírito, encarnado que estou, e sabendo que o perispírito está ligado ao meu corpo físico, molécula a molécula, eu estou desequilibrando também o meu corpo físico. E surgem muitas vezes as chamadas doenças somáticas. A gente somatiza esses sentimentos e acaba esterilizando em processos de desequilíbrio no nosso próprio corpo físico. O outro praticou o ato errado, mas eu estou com tanta raiva, estou tão magoado, eu estou tão enraivecido que eu acabo gerando uma úlcera, um desequilíbrio estomacal. O meu centro de força gástrico ele se desequilibrou e como eu não consegui reequilibrar e superar aquela situação, eu acabo trazendo isso para o meu corpo físico. E sou eu quem vou ter que tratar. E sou eu quem vou ter que cuidar. E trato e cuido muitas vezes apenas do corpo físico. E é por isso que muitas vezes a doença vai e volta.
vai e volta. E eu fico dependente de remédios. Porque a partir do momento que eu paro de tomar o remédio, o desequilíbrio no centro gástrico, que está lá implementado, ele volta a atacar o estômago e eu volto a sentir as dores, eu volto a sentir a ulceração, não compreendendo que aquela doença está intimamente vinculada ao meu modo de pensar, ao meu modo de agir, ao meu modo de sentir. Foi ele que praticou o ato equivocado, mas sou eu, pelas minhas vibrações, que estou sentindo até hoje a repercussão. E eu não consigo me libertar disso, fazendo mal a mim mesmo. Então o perdão é bom para todo mundo, mas principalmente para aquele que for ofendido, porque ele está quebrando as algemas que o mantinham agrilhoado a um processo de dor, sofrimento e desequilíbrio, cujo ato, reiteramos, foi praticado pelo outro. E mais do que isso, quando eu não perdoo, mantendo esses grilhões acesos, aí entra, sabe, com todo respeito, mas entra o convite para a gente refletir, espíritas que somos, e se tiver irmãos não espíritas também, o convite ele fica feito da mesma maneira, porque acreditemos ou não, o mundo espiritual existe. Acreditemos ou não, existe um íntimo intercâmbio entre encarnados e desencarnados. Acreditemos ou não, nós crescemos e evoluímos muitas vezes a duras penas por força da reencarnação. Afirmou o Senhor Jesus: é necessário nascer de novo para que possas alcançar o reino dos céus. Essa afirmação foi feita a Nicodemos, que o procurou durante a noite para compreender que história era essa de nascer de novo, como é que ele velho ia ter que entrar na barriga da mãe. Então, entendendo esse processo de íntima relação entre o mundo espiritual, que é o verdadeiro mundo, e o mundo material, que é o mundo transitório, em que temporariamente a gente vem com o propósito de aprender a lidar com a matéria, que vai servir de instrumento para o nosso processo evolutivo, a partir do momento em que eu me encontro aqui e esse mundo ainda é um mundo de provas e expiações, é um mundo onde estamos espíritos ainda imperfeitos, e os espíritos imperfeitos, segundo as lições 100 e seguintes do Livro dos Espíritos, são aqueles onde há uma supremacia da matéria sobre o espírito. E a partir do momento que eu não reflito sobre esse convite de Jesus e que eu me mantenho, voltamos lá, agrilhoado, aquele que praticou o ato equivocado, a partir do momento que eu não perdoo, a partir do momento que eu sequer tenho a possibilidade de sentar, de conversar com ele e de tentar demonstrar o seu equívoco para o próprio bem dele, deixando que ele, pelo seu direito sagrado de escolha, venha reconhecer a falha e tentar se modificar, ou continue pela sua própria vontade, seguindo um caminho equivocado, surgem liames complicados que podem nos levar, pela ausência desse perdão, a processos obsessivos graves. A obsessão é a imposição contumaz que um espírito lança sobre o outro. Os benfeitores espirituais, eles nos convidam à reflexão. Eles nos inspiram no caminho do bem. Eles nos dão a possibilidade de revermos as nossas atitudes, pensamentos e intenções, mas respeitam o nosso livre-arbítrio. Enquanto que o obsessor, ele quer impor. O motivo, muitas vezes, é pessoal, às vezes o motivo é uma causa contrária à causa dele, mas sempre ele vai se colocar como espírito imperfeito que é, e somos todos nós que aqui nos encontramos, com a missão de impor determinada ação que gera desequilíbrio ao obsidiado. Obsessores, pensamos nós muitas vezes nos espíritos, mas nós somos espíritos encarnados. A única diferença é que nós temos um corpo material, que eles não têm, mas nós, espíritos encarnados, ou almas, como propôs o plano espiritual superior a Kardec, nós temos um corpo espiritual. E essa ação obsessiva, ela se dá perispírito a perispírito. É o que nos iguala, é o que faz com que haja similitude e possibilidade de sintonia. Ora,
Se eu entendo que eu sou um espírito e que transitoriamente estou encarnado e tenho um corpo material, mas que eu continuo de essência espiritual, eu compreendo que esse processo obsessivo não se dá apenas do plano espiritual para o plano material. Então, processos obsessivos existem de desencarnado para encarnado. É aquele que naturalmente a gente mais vislumbra, a gente aprende e observa. Mas processos obsessivos existem também de desencarnado para desencarnado. Processos obsessivos no plano espiritual. E aí fica o convite para a nossa reflexão. Processos obsessivos existem também de encarnado para desencarnado. O meu corpo dorme, eu desdobro parcialmente do meu corpo, e muitas vezes, como a lembrança temporária dos equívocos, no plano espiritual durante o sono, eu vou buscar aqueles que me fizeram mal. Aí eu, encarnado, sou um obsessor. E processos obsessivos existem também de encarnado para encarnado. Aí eu não preciso nem dormir. Eu estou 24 horas pensando mal daquela pessoa. Eu estou 24 horas tentando colocar pedras de tropeço para que aquela pessoa encarnada também venha a cair. Entro eu em sintonia com espíritos que também querem o mal daquela pessoa e tento muitas vezes criar planos materiais para derrubar aquela pessoa, até mesmo no campo do trabalho, porque eu quero o lugar dela e não tenho qualificações para alcançar. Então pense em derrubá-la para conseguir alcançar aquela vaga que eu tenho uma subjetiva certeza de que se ela sair, a vaga será minha. Então esses processos obsessivos, na ausência do perdão, na ausência do diálogo, eles podem se alastrar por séculos e séculos e séculos. Eu fui a vítima, eu não perdoei, eu não tive a oportunidade de conversar com meu irmão e me desvincular daquela dificuldade gerada, e eu desencarno e continuo a persegui-lo no plano espiritual. Mas ele que iniciou o processo, agora ele é vítima. Só que ele vai desencarnar também. E ele vai perceber que as dificuldades pelas quais ele passou foram geradas pela atitude dele, mas que eu fui o precursor das dificuldades. E se ele não me perdoa, ele agora é que vai me perseguir. E ficamos muitas vezes, de encarnações em encarnações, desculpe a expressão, mas brincando de gato e rato. Ora eu persigo, ora eu sou perseguido. Quando eu sou perseguido, eu me coloco na posição de vítima e me vitimizo e não compreendo que muitas vezes aquele que me persegue, ele foi vítima lá atrás. Então eu lá atrás fui o vilão. E isso até quando um de nós nos cansarmos, até quando a espiritualidade superior perceber que há uma modificação de sentimentos pelo cansaço. A gente vai tentar pelo prazer fazer mal àquela pessoa. A gente vai tentar desestimular aquela pessoa. E a gente muitas vezes vai conseguir. Só que a gente vai perceber que isso não nos dá intimamente prazer, não nos leva à felicidade. Pelo contrário, quanto mais mal eu faço àquela pessoa, mais triste eu fico. Porque me vincula a uma energia vibracional, a um campo no plano espiritual de dor e de sofrimento. E Deus não nos criou para a dor, não nos criou para o sofrimento. E dentro dessa análise, dessa proposta que a gente quer fazer, surge então a visão dos nossos jovens. Nossos jovens são espíritos imortais, cada um com seu planejamento reencarnatório, cada um com seu mérito, cada um com seu demérito também, cada um com as suas vitórias, cada um com as suas quedas. E muitas vezes, por não termos essa possibilidade de diálogo fraterno, muitas vezes por não compreendermos, o que Kardec diz, o perdão é um dever, a gente não se dando conta dessa situação, a gente cria processos obsessivos em nosso redor. E esses irmãos, por não terem essa visão, eles acabam não nos perdoando. Vocês estão me vendo e ouvindo bem? Eu acho que eu perdi o registro aqui.
Mas vocês estão me vendo ouvindo bem aí? Se alguém puder dar um retorno, que eu perdi a minha imagem aqui, eu acho que caiu. Se alguém puder me dar um retorno aí, por favor. Alguém vendo e ouvindo aí? Ou caiu? Parou, né?